Meditar na palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vou pedir para o irmão Anderson ler para a gente. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 11. Eu quero na versão da irmã Rosana, tá, irmãos? Eclesiastes, capítulo de número 3 e o versículo de número 11. Amém? E o tema da mensagem de hoje é: diga assim comigo, Deus me fez para viver eternamente. Amém? Eclesiastes, capítulo de número 3 e o versículo de número 11. Amém? Vamos ouvir o que diz a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Amém. Amém, queridos? Vamos meditar nesta noite sobre eternidade. Deus nos fez, irmãos, para vivermos eternamente. De acordo com a perfeita vontade de Deus, nós não envelheceríamos, nós não íamos adoecer, nós não iríamos morrer. A Bíblia diz em Gênesis, abra sua Bíblia e confira, no capítulo de número 2, nos versículos 16 e 17, a Bíblia vai dizer que Deus, ele dá uma ordem ao homem. Homem este por nome de Adão, que o Senhor havia criado no jardim do Éden. Ali, o Senhor havia criado o homem. E a Bíblia diz no capítulo de número 2, irmãos, no versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden. Amém? No versículo de número 16 e 17, a Bíblia vai dizer que Deus, ele tem uma conversa com o homem. E nessa conversa com o homem, Deus deixa muito claro para o homem que o desejo do Senhor era que o homem vivesse por toda a eternidade. A Bíblia vai dizer que o Senhor dá uma ordem ao homem. A ordem é que o homem poderia comer livremente de todos os frutos da árvore do jardim, menos o fruto da árvore do bem e do mal. E o Senhor alertou o homem: certamente no dia em que você a comer, você morrerá. Então, irmãos, eu, inspirado pelo Senhor, eu pedi a Deus uma palavra para que eu pudesse trazer hoje à noite aqui aos nossos corações, e o Senhor colocou esta palavra para que eu pudesse ministrar ao coração da igreja do Senhor. Queridos, quando nós olhamos para os dias atuais, olhamos para o ser humano, nós vamos ver que o ser humano, irmãos, ele tem um vazio dentro dele. Eu era assim, eu tinha um vazio dentro de mim. Você tinha um vazio dentro de você, e esse vazio só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. Na canção que Deus me deu, intitulada Vou Feliz, na última estrofe, irmãos, diz exatamente isso, né? Diz assim, ó: eu tinha um vazio imenso dentro do meu coração, antes de te conhecer, Jesus. Joia linda e mais rara, a maior riqueza que eu pude encontrar. Queridos, a maior riqueza, o maior tesouro que o ser humano pode encontrar nesta vida é a presença do Espírito Santo dentro dele. Porque só a presença do Espírito Santo, irmãos, é que preenche o vazio que existe dentro do ser humano. Vocês sabem aonde acontece a maior festa popular do mundo? Alguém sabe? Alguém sabe onde acontece a maior festa popular do mundo? É no Brasil, irmãos. Só no ano passado, o carnaval, que é a festa da carne, atraiu 53 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro, cerca de 8 milhões de pessoas. No estado de São Paulo, 4 milhões de pessoas. E o restante espalhada pelo Brasil afora. E exatamente o que as pessoas vão procurar nesta festa, irmãos? O que as pessoas vão procurar em uma diversão mundana, numa balada? O que as pessoas vão procurar dentro de um
irmãos, as pessoas vão procurar preencher um vazio que existe dentro delas, mas esse vazio só pode ser preenchido com a eternidade que Cristo colocou dentro de nós. A Bíblia vai dizer, no livro de João, no capítulo de número 3, versículo de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, irmãos. Então nós podemos entender que o Senhor colocou dentro de nós, como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11, Deus colocou dentro de mim e de você a eternidade. Diga, Deus colocou dentro de mim a eternidade através do Espírito Santo. Queridos, a gente vê tantas pessoas vazias. Nós estamos contemplando nos últimos dias, irmãos, eu não vou aqui citar nomes por questões de ética, mas existem religiões que estão com templos lotados de pessoas vazias. Por quê, irmãos? Porque não tem a presença do Espírito Santo de Deus, porque não estão buscando a presença do Espírito Santo de Deus, porque estão buscando coisas dessa terra, porque estão adorando quem não deve ser adorado, porque estão buscando a presença de quem não deve, de quem não tem o que nos oferecer. Mas nessa noite o Espírito Santo te diz, você que está aqui, você que ouviu a voz do Espírito Santo, você que um dia foi convencido pela condição miserável em que você vivia, Deus colocou dentro de você a eternidade, e na eternidade você vai sorrir, na eternidade você vai cantar, na eternidade você não vai chorar, porque o Senhor vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. Aleluia! Queridos, nós precisamos entender que na eternidade existem dois lados, com Cristo ou sem Cristo. Hoje nós estamos vendo uma juventude se perdendo, irmã Marleide, a cada dia, porque esta juventude não conhece o Deus de Daniel, esta juventude não conhece o Deus de José, irmãos, que mesmo ali, preso ali, cativo, escravo do Potifar no Egito, quando a mulher dele veio e deu a ele a oportunidade de ter uma liberdade aparente, a oportunidade de pensar que tinha alguma coisa, de pensar que ele podia alguma coisa, quando ela o convidou para que ele adulterasse com ela, José disse, não, eu não farei isso, eu não vou cometer um pecado diante do meu Deus. Nós estamos vendo jovens que estão se perdendo a cada dia, marchando em direção ao inferno, mas o Senhor, com esta mensagem, Ele vem dizer para mim e para você, é tempo de reconquistar a eternidade, é tempo de sonhar com a eternidade, é tempo de sonhar com Cristo na eternidade, porque na eternidade com Cristo, nós seremos felizes para sempre. Aleluia! Queridos, eu não sei se vocês sabem, os Estados Unidos é a maior potência mundial, os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo. Vocês sabem quantas pessoas morreram de overdose no ano de 2022 nos Estados Unidos, irmãos? Quase 110 mil pessoas morreram, irmãos, com overdose. O que é overdose? É o uso em excesso de drogas. E porque os Estados Unidos já foi o país mais cristão do mundo, mas nos Estados Unidos hoje, irmãos, existem pessoas que estão louvando nos púlpitos, e quando termina o culto, sabe o que elas vão fazer? Elas vão tocar nos bares, elas vão tocar nas boates. Sabe por quê? Porque elas estão vazias, elas não têm mais a eternidade dentro delas, elas esqueceram da esperança que Cristo nos fez. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Cristo foi preparar a morada para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo disse, irmãos, que
ele esteve no céu, e ele disse que viu coisas inefáveis. Ele disse que o que ele viu, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não penetrou no coração do homem o que Cristo tem na eternidade para aqueles que o amam, irmãos. Você tem sonhado com a eternidade? Você tem a eternidade de Cristo dentro de você? Se você morresse hoje, você tem certeza da salvação da sua alma? Irmãos, nunca é demais nós lembrarmos. Eu disse Espírito Santo, eu já preguei tantas vezes sobre esse tema. Ele disse: não se preocupe, a palavra é minha, a igreja é minha, faça o que eu estou lhe mandando. Queridos, é tempo de nós refletirmos, é tempo de nós levarmos o nosso compromisso com Cristo a sério. Irmãos, eu levantei alguns dados que me deixaram assim pensativos. Você já imaginou o país mais rico do mundo, o país mais poderoso do mundo? Irmãos, nós estamos vivendo dias em que homens têm a necessidade de mostrar a soberba, de mostrar que é poderoso, de mostrar que a caneta dele pode mais que todas as outras canetas. Irmão, não pode nada, é só uma ilusão. Salomão disse: tudo é ilusão. Salomão disse: é tudo como correr atrás do vento. Salomão, quando ficou velho, ele disse: olha, eu estou aflito porque eu trabalhei tanto, eu juntei tanto, eu construí tanto, para deixar para alguém que não merece nada. Irmãos, tudo é como correr atrás do vento, mas o que vai permanecer dentro de nós, o que vai permanecer eternamente dentro de nós, sabe o que é? É o Espírito Santo, é o Senhor Jesus conosco. Ei, irmãos, vale a pena amar Jesus, vale a pena, irmão, servir a Jesus. Não importa os problemas que você vai passar, no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas eu venci o mundo. Glória a Deus. Queridos, eu levantei alguns dados. O ano passado, no Campeonato Brasileiro de Futebol, preste atenção nisso aqui. Você vai dizer: mas missionário, por que você vai falar de futebol? Missionário, por que você vai usar esses números? Irmão, eu quero aqui chamar a sua atenção, a atenção do Brasil para isso. O ano passado, no Campeonato Brasileiro, a média de público era de 25 mil pessoas em cada partida de futebol. Teve 2 partidas do Flamengo, aonde em uma com o São Paulo no Maracanã, foram mais de 67 mil pessoas assistindo uma partida de futebol. Uma outra partida entre Flamengo e Ceará, foram 73.500 pessoas assistindo uma partida de futebol. Eu pergunto para você nessa noite: será que nos cultos, será que nas igrejas, será que nos templos, será que tem um número expressivo como esse? Não tem. Eu tenho certeza que não tem, irmãos. Sabe por quê? Porque o mundo está procurando preencher o vazio com diversão. O mundo está procurando o vazio que existe dentro dele com diversão. Queridos, foram vendidos quase 1 bilhão de ingressos no Campeonato Brasileiro do ano passado. Quase 1 bilhão de ingressos. Significa dizer, irmãos, que o povo está correndo atrás de alegria. Olha só, agora eu vou perguntar uma coisa para você: será que o ano passado, considerado um dos maiores times da América do Sul, considerado um dos mais fortes do Brasil, se não mais, conquistou 2 campeonatos, Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Eu pergunto para você: será que a alegria que os torcedores sentiram, será que a alegria que os jogadores sentiram ao conquistarem esses troféus, ao levantarem essas taças, será que esta alegria ainda permanece dentro do coração deles? Será que esta alegria ainda permanece dentro deles? Será que eles ainda permanecem eufóricos como eles estavam? A resposta é não. E por que eu digo que não? Porque esse ano começa tudo de novo.
E se o time não conquistar o que conquistou ano passado, sabe o que vai acontecer? Os torcedores vão criticar, os torcedores vão ficar revoltados, chateados. Irmão, a glória do homem é passageira, mas a glória que Deus tem para mim e para você, a glória que Deus tem para a sua igreja, ela é eterna, ela será por toda a eternidade, irmãos. Jesus disse: a minha paz eu vos dou, eu não vos la dou como o mundo dá. A paz que o mundo dá é uma paz passageira, mas a paz que Jesus dá, ela é duradoura. Ela é uma paz que o mundo não destrói, ela é uma paz que os problemas não levam, ela é uma paz que os problemas não conseguem tirar de dentro de nós. Sabe por quê, irmão? O crente pode estar passando por luta, o crente pode estar chorando, o crente pode estar sofrendo, o crente pode estar aflito, o crente pode estar angustiado, mas ele sabe do que? Sabe qual é a esperança dele? Sabe qual é a convicção dele? Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Ele sabe, irmãos, que um dia a trombeta vai tocar, os anjos vêm alarido e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei, que Jesus Cristo é o Senhor. E esse Rei e esse Senhor, Ele vem para te buscar, Ele vem para nos levar, Ele vem para nos levar para estar com Ele por toda a eternidade. Queridos, vale a pena abandonar o mundo, vale a pena, irmãos, rejeitar as coisas que o mundo nos traz. Queridos, o crente, ele precisa ser cheio do Espírito Santo a cada dia. Ele precisa ser cheio da palavra do Senhor a cada dia. Por mais, irmãos, olha que coisa linda, por mais que o crente passe um dia sem comer, mas ele não passa a semana inteira. Por mais que ele não tenha almoço, mas a janta ele tem. Por mais que ele não tenha janta, mas o café da manhã ele tem. O salmista disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Ei, nós podemos sofrer durante esta vida, podemos passar por privações durante a vida, podemos passar por privações durante o tempo em que vivemos nessa terra, mas na eternidade nós não vamos pagar aluguel, na eternidade nós vamos ter tudo, na eternidade nós seremos ricos. Lázaro, irmãos, não tinha nada. Lázaro todo ferido, Lázaro todo leprento, Lázaro, irmãos, talvez muitas pessoas olhando para Lázaro, se fosse hoje, sentiriam um nojo dele, talvez virariam a cara para o outro lado, talvez, irmãos, sentiriam repulsa por Lázaro. Mas sabe o que Lázaro ouviu, irmãos? Lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 25, a Bíblia diz que o rico, que teve tudo nessa terra, ele se vestiu com, vamos imaginar que se fosse nos dias de hoje, os melhores ternos, as melhores roupas, os melhores sapatos, os melhores carros, os empregados mais capacitados, os amigos mais ricos. Mas quando ele, irmão, estava no inferno, ele disse: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, porque eu estou sofrendo nesta chama. Sabe o que Lázaro ouviu? Sabe o que o rico ouviu? Abraão disse: filho, durante a tua vida tu só teve coisas boas, e Lázaro igualmente os males. Agora tu está sendo atormentado e Lázaro está sendo consolado. Ei, irmão, alegre-se em Jesus, alegre-se por servir a Jesus, porque você é rico, você tem um tesouro dentro de você, você encontrou uma joia rara, você encontrou a maior riqueza que alguém poderia encontrar nessa terra. Eu não estou aqui, irmãos, e eu nunca quero, irmãos,
usar o púlpito do Senhor para profetizar chave de carro, para profetizar mansão, para profetizar riqueza, para profetizar, irmãos, muito dinheiro. Mas eu estou aqui, eu fui levantado por Deus para lembrar a igreja que nós temos uma promessa, para lembrar a igreja de que nós temos um lugar para morar, para lembrar a igreja de que a nossa pátria não é aqui, de que a nossa casa não é aqui, a nossa pátria é celestial, a nossa casa é no céu, a nossa casa está sendo preparada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, é tempo da igreja se levantar e pregar o verdadeiro evangelho. Mas para ir para esta casa, para ir para esta pátria, é necessário levar uma vida de arrependimento, é necessário levar uma vida de santidade, é necessário levar uma vida de honestidade. Muitas vezes, irmãos, é necessário nós sufocarmos o velho homem. Nós não podemos deixar o velho homem ressurgir em nós. Nós temos que lembrar do que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Abra sua Bíblia aí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo vai dizer: estou crucificado com Cristo. Diga, estou crucificado com Cristo. Ele disse: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que vivo agora na fé, e este viver que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Semana passada, eu estava com uma pessoa, irmãos, e eu fiquei tão triste. O meu coração ficou tão triste, eu chorei por dentro. Eu fiquei tão angustiado quando eu ouvi a pessoa dizer que ela não está feliz com a vida que ela está tendo, que ela quer mais, e que ela não sabe o porquê que Deus não dá as oportunidades que ela precisa. Ela disse que ela falou assim: eu sei que você é conformado com a vida que tu tem, com a vida que Deus te deu. Irmão, eu sou resolvido comigo. Eu sou resolvido por quê, irmão? Porque eu sei que tudo isso aqui não é meu. Nós não temos nada nesse mundo, irmãos. Quando Jesus estava ali prestes a ser preso, ele disse assim: vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Diga: Satanás não tem nada em mim, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Irmão, o homem se ilude achando que tem alguma coisa. Eu vejo reportagens que mostram homens ricos. Irmão, Silvio Santos foi um dos homens mais ricos do Brasil. Sim ou não? Ele morreu. Ele levou alguma coisa? Ele levou alguma coisa, irmãos? Vocês ouviram dizer que as filhas dele, a Patrícia Bravanel, a Rebeca Bravanel, a Silvia Bravanel e as outras, vocês ouviram dizer que a Iris Bravanel, a esposa dele, foi lá no banco, tirou tudo que ele tinha e colocou dentro do caixão dele? Vocês ouviram falar disso? Ouviram? Não ouviram porque não aconteceu? Irmãos, quando nós morremos, nós não levamos nada desse mundo. Jó diz: nu eu nasci e sem nada eu vou morrer. Irmãos, caixão não tem gaveta. Diga: caixão não tem gaveta. Eu fico observando, irmãos, esse ano é um ano em que muitas pessoas vão ter uma corrida desenfreada para se eleger. Vocês sabiam que um senador da República se aposenta com 6 meses de mandato? Vocês sabiam disso? Não, né? Vocês sabiam que um deputado federal, ele custa aos cofres do Brasil quase 2 milhões de reais? E que ele não tem despesa com nada?
E muitos irmãos estão correndo para obter esse cargo. Muitos irmãos, eles recebem emendas muito grandes, muito dinheiro, que compram votos, que mandam para municípios, para prefeitos, para governadores. E muitos irmãos estão lutando para continuar no poder. Alguns estão lutando para chegar ao poder, mas o que eles não se conscientizam, muitos até sabem, mas eles esquecem disso, que quando eles morrerem, eles não vão levar nada. Irmãos, no dia do juízo final, não adianta ter diploma. No dia do juízo final, não adianta ter um certificado de posse, dizendo eu fui eleito e empossado presidente dos Estados Unidos, eu fui empossado presidente da Rússia, da China, eu era presidente de um dos países mais ricos do mundo. No dia do juízo final isso não vai funcionar. No dia do juízo final, irmãos, não adianta juízes de Suprema Cortes do mundo inteiro, eles não vão simplesmente ter coragem de encarar o juiz dos juízes. No dia do juízo final, irmãos, Bill Gates com toda a sua riqueza, quem mais? Elon Musk com toda a sua riqueza, Jorge Soros com toda a sua riqueza, Xi Jinping, aquele outro lá, ditador da Coreia do Sul, Kim Jong-un. Irmãos, não adianta, no dia do juízo final não haverão poderosos, no dia do juízo final não terão grandes no sentido de ser poderosos. No dia do juízo final só haverá um grande, só haverá um poderoso, só haverá um soberano, só haverá um juiz que tem o poder de condenar o ser humano. Mas só serão condenados aqueles que não se arrependeram durante suas vidas, aqueles que confiaram em suas riquezas. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo 19, Ele disse que nós não devemos juntar tesouro na terra. Ele disse que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Eu pergunto para você nessa noite, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? No dia do juízo final, irmãos, não adianta alguém apresentar para Deus e dizer, eu era o médico mais importante do mundo. Irmão, o ser humano não sabe como preencher o vazio que existe dentro dele. Vocês sabiam que no Brasil, em 2024, eu não trago aqui os números de 2025 porque eu não consegui encontrar ainda, mas o ano de 2024, vocês sabiam que o Brasil realizou 2,35 milhões de cirurgias plásticas. 2,35 milhões de cirurgias plásticas. Muitos mudaram a boca, outros mudaram o nariz, puxa daqui, puxa dali, estica para aqui, estica para lá. Mas são pessoas, irmãos, que continuam vazias. Olharam para o espelho e viram o rosto mudado, e viram o resultado da plástica alcançado, mas olharam para dentro de si e não conseguiram encontrar a felicidade, não conseguiram encontrar, porque a riqueza não traz, porque o dinheiro não traz. O único que pode preencher o vazio da alma é o Espírito Santo de Deus. Queridos, graças a Deus que um dia o Senhor nos alcançou, que um dia o Senhor nos convenceu de que nós éramos miseráveis pecadores. Eu lembro de um dia que eu estava dentro de um centro espírita. Isso aqui, irmão, ninguém me contou. Isso aqui eu não ouvi ninguém dizer, eu vivi isso.
Eu estava dentro de um centro espírita, e um homem virou para mim e disse o seguinte: você não pertence ao nosso povo. O povo que você pertence, nós não podemos nos unir com ele. Você pertence ao povo do homem lá de cima. Isso foi em 1989. 1989. E ele disse: para você encontrar esse povo, você vai ter que ir embora de Brasília para um lugar muito distante daqui. Eu disputei o último campeonato de futebol na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Inclusive ontem eu recebi uma ligação de um amigo que esteve comigo nesse campeonato, 1992. E quando eu cheguei de lá, eu escutei uma voz que disse para mim: largue tudo e vá para o Pará. Em 1994, eu lembro-me como se fosse hoje. Eu estava assistindo Brasil e Itália, a última partida da Copa do Mundo. Quando terminou aquele jogo, a irmã Paula, nunca me esqueço disso, a irmã Paula, ela me convidou para ir ao culto. Eu disse: não, eu estou bêbado. Ela disse: não tem problema. Jesus disse: vinde a mim como estás. E quando eu cheguei do culto, quando eu estava lá no culto, que o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus, quem queria fazer uma aliança com Jesus, o que eu fiz? Levantei a mão. E quando eu cheguei em casa, eu disse: agora eu sou crente. Quando eu fui dormir, irmãos, eu lembro como se fosse hoje, e eu dou esse conselho para todas as pessoas que vão ver esse vídeo, para todas as pessoas que estão mergulhadas na religiosidade, que estão presas na religiosidade. Não siga a religião, siga Jesus. Não siga a placa de igreja, siga Jesus. Igreja não vai te salvar, a igreja católica não salva, a Assembleia de Deus não salva, Universal não salva, Quadrangular não salva, Deus de Amor não salva, congregação cristã não salva. O que salva é o Filho de Deus, o que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Ele que salva. E eu lembro, irmã Marlene, como se fosse hoje, eu me ajoelhei e eu disse: Deus, eu sou um homem muito confuso, porque eu vou no Espiritismo, eu aprendo uma coisa, eu escuto uma coisa. No Espiritismo eu escuto que eu preciso morrer e depois viver de novo para me tornar uma pessoa melhor. Só que hoje eu ouvi algo diferente. Eu vou na igreja católica e eu escuto que eu posso adorar a Deus e eu posso adorar a imagem de escultura. Só que hoje eu fui na igreja dos crentes e eu escutei uma coisa diferente. Qual é a verdade, Jesus? Eu disse: Deus, se o Senhor existe, se revela para mim, me mostra como eu devo te servir. Eu sonhei, irmãos, que o sol falava comigo durante o meu sonho. Eu sonhei que o sol, e por que eu sei que era o sol? Porque ele batia no meu rosto, ele iluminava, mas ele não ardia como o sol arde. Ele dizia: eu sou o sol da justiça, eu sou Jesus, o Filho de Deus, e é comigo que você tem que ter compromisso, é a mim que você tem que servir. E a partir daquele dia, o vazio que havia dentro de mim foi preenchido. A partir daquele dia, eu passei a sorrir, eu passei a cantar, eu passei a viver, porque Jesus é a vida. Eu era um homem revoltado com Deus. Eu dizia: Deus, por que eu fiquei cego, Deus? Eu tenho um monte de irmão e por que eu perdi a visão? Eu lembro que um dia, irmãos, eu muito revoltado, eu disse para uma irmã minha, eu disse: Deus não é bom coisa nenhuma, eu não acredito em Deus coisa nenhuma, porque se Ele fosse bom e se Ele existisse, Ele não tinha deixado eu perder a minha visão. Eu era adolescente revoltado, mas quando eu vi, irmãos, lá em João 9, quando Jesus encontra um homem cego, e Jesus disse que aquele homem era cego, ele tinha nascido cego para a glória de Deus. Como é que alguém cego pode servir para a glória de Deus? Irmão, eu ouvi isso quando eu estive na França, que um ateu perguntou para mim: quem te trouxe? Eu disse: o Espírito Santo. Ele disse: você não se perdeu? Eu disse: não, porque quem me guia é o Espírito Santo de Deus.
Queridos, a partir desse dia, irmão, eu não vou dizer para você que ser cego é uma das melhores coisas que existe nesse mundo, porque não é. Eu não vou dizer para você que existem momentos que a gente acha ruim ser cego. Existem momentos ruins. Quando você precisa de alguém, quando você sabe, eu digo para todo mundo, um dos meus maiores medos, eu não falo isso porque eu considero a minha família ruim, não. Eu não falo isso porque eu considero a minha esposa ruim, não. Mas eu tenho medo de ficar velho, irmão, e ter que precisar dos outros para tudo. Eu tenho medo da velhice, de ficar velho e sabe, ter que precisar mais do que eu já preciso. Porque, irmãos, vocês não sabem a dificuldade que tem uma pessoa cega para viver. Eu não estou aqui me vitimizando, não. Isso não é, não estou me vitimizando. Mas é a realidade, irmãos. É a realidade. Muitas vezes, nós que não temos visão, nós nos deparamos diante de situações difíceis. Mas eu glorifico a Deus, que em todas as circunstâncias, em todos os momentos difíceis, Deus nunca me abandonou, Ele nunca me deixou, Ele nunca me decepcionou, irmão, porque Ele é justo. Glória a Deus. Ele é justo. Sabe, irmãos, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai me permitir, se eu envelhecer mais ainda, eu tenho certeza que vai ser uma velhice saudável. Eu tenho certeza que vai ser uma velhice como a velhice de Caleb, como a velhice de Moisés. Moisés, irmãos, quando ele saiu do Egito, quando ele começou a comandar o povo, ele tinha 80 anos de idade. Pensei, 80 anos de idade. Queridos, sabe, Jesus, Ele nos disse, abra sua Bíblia comigo, em João capítulo 11, versículo 25, olha o que Jesus disse. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmão, não existe morte para nós. A morte para nós é como se fosse um avião. A morte para nós é como se fosse um trem. É como se fosse um ônibus que simplesmente nos transporta para a eternidade. E nesta eternidade, irmãos, nós temos o privilégio, nós temos a honra de nos encontrar com aquele que é o autor e o consumador da vida. Quantos aqui são felizes? Quantos aqui são felizes por amar a Jesus? Quantos são felizes por ter sido encontrados por Jesus? Eu amo muito aquele louvor da harpa 545. A última estrofe diz assim: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então, só a igreja. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Ao meu Jesus, que vivo está. Oh, glória a Deus. Você pode aplaudir o Espírito Santo. Você pode aplaudir o Espírito Santo de Deus nessa noite. Oh, meus irmãos, como é bom servir ao Senhor. Como é bom amar a Jesus. Queridos, vocês conhecem a minha história. Vocês conhecem a minha vida. Eu vivi 2 anos e meio que eu não tinha um teto. Já imaginaram 6 horas da tarde? Chega 6 horas da tarde e você não sabe onde vai dormir. Mas foram os melhores anos da minha vida. Nunca dormi em uma praça. Nunca dormi embaixo de uma marquise. Eu nunca dormi na rua. Eu nunca precisei chegar em uma lanchonete e dizer: me dá um pastel, me dá um caldo de cana, um lanche que fosse. Porque o Senhor sempre cuidou de mim. O Senhor sempre levantou alguém para cuidar de mim, irmãos. A melhor coisa que tem nessa vida é servir
Sabe, irmãos, eu não vou negar que existem momentos difíceis. Eu não posso negar que durante a caminhada existem os espinhos. Eu não vou negar que durante a nossa vida aqui na terra, nós não passamos por dificuldades, passamos sim. Existem momentos que a nossa alma chora. Existem momentos que a nossa alma ela fica angustiada. Mas, irmãos, quando nós lembramos do que Cristo nos prometeu, quando nós lembramos, irmãos, que nós andamos com Ele, nós andamos nele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos aqui se consideram livres por Jesus? Diga obrigado, Jesus, porque eu sou livre. Irmãos, é maravilhoso nós olharmos para um Deus tão grande, para um Deus tão soberano, e a gente perceber que Ele nos ama, nós que somos tão pequenos, tão frágeis, nós que somos tão falhos, nós, irmãos, que somos tão errantes. Mas o Senhor é tão bom que um dia o Seu Espírito Santo, Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, irmãos, às vezes eu levanto, eu acordo de madrugada e eu fico imaginando, irmã Marlene, o tamanho do poder de Deus. Eu fico imaginando a glória do Senhor. Irmão, vai chegar um dia em que o seu corpo, que hoje é doente, não vai ser mais. Vai chegar um dia, irmão, em que você receberá um corpo glorioso. Chegará um dia em que quem é cego vai enxergar para sempre. Quem é paralítico vai andar para sempre. Quem tem problemas mentais será livre da doença mental para sempre. Vai chegar um dia, irmãos, em que nós vamos descansar de toda a labuta. Vai chegar um dia em que nós seremos felizes para todo sempre. Vai chegar um dia, irmãos, em que nós moraremos em uma pátria onde não haverá corrupção, em uma pátria em que não haverá eleições. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vós sois nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Diga: eu sou eleito. Eu sou eleito. Diga: Jesus me elegeu, Jesus me escolheu. E diga: obrigado, Jesus. Irmãos, nós fomos comprados, e não fomos comprados com dinheiro, nós fomos comprados com sangue. Fomos comprados, o nosso preço é preço de sangue. Jesus nos comprou na cruz do Calvário, e Ele nos comprou com preço de sangue. Jesus não pagou por nós com moeda. Jesus não pagou por nós com dólar, com euro. Jesus não pagou por nós com dinheiro, irmãos. Mas Jesus não pagou por nós com sangue. Diga: eu fui comprado com sangue. O sangue de Cristo, irmãos. Queridos, sabe, não tenha inveja do ímpio. Não tenha inveja da prosperidade do mundo, porque tudo isso aqui vai ficar, irmão. Nós não vamos levar nada, absolutamente nada. Quando nós morrermos, nós partiremos desse mundo. Se as pessoas nos vestirem, nós vamos ser enterrados vestidos. Mas se as pessoas não quiserem nos vestir, irmão, nós vamos. Tem gente que diz assim: eu sou dessa religião tal, eu nasci assim, assim eu vou morrer. Não, você não nasceu em religião nenhuma. Quando você nasceu inocente, você nasceu puro. Só que você cresceu, você foi conhecendo o mundo, você foi conhecendo e você foi fazendo escolhas, e suas escolhas te levaram a pecar. E suas escolhas fizeram com que você perdesse a inocência. Por isso Jesus diz:
que aquele que não for como uma criança não pode herdar o reino de Deus. Quem não for como uma criança não pode herdar o reino de Deus. Queridos, você não pode esquecer disso nunca. Eu não posso esquecer disso nunca. Irmãos, é tão fácil a gente dizer que ama Jesus nos momentos fáceis, no tempo de bonança, é ou não é? O difícil é nos tempos ruins. Eu fico imaginando aqueles irmãos do passado que morreram comidos por leões. Vocês sabiam que na inauguração do Coliseu de Roma foram mortos mais de 10.000 cristãos, 10.000 pessoas que foram mortas ao fio da espada, outros comidos por leões, outros devorados por cães. Queridos, mas eu imagino aqueles irmãos sendo queimados. Eu imagino aqueles irmãos que serviram de tocha para iluminar o palácio de Nero. Eu imagino que quando o fogo foi aceso, eu imagino, irmãos, que quando Nero mandou acender a fogueira, mandou acender os irmãos, tocar fogo neles, eu imagino eles cantando: posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Irmão, sabe qual era a maior raiva de Nero? Era quando ele olhava para um cristão morto, quando ele olhava para o rosto de um cristão morto, e ele via o sorriso, ele via a calma, ele via a paz. Parece que a pessoa estava dormindo, parece que a pessoa só estava descansando, e de fato estava descansando da labuta, e de fato estava descansando da perseguição. Ei, irmão, continue firme servindo ao Senhor, porque um dia você vai descansar para sempre. Quantos aqui lembram de ver a diferença? Se vocês não prestaram atenção, prestem a partir de hoje. Vá a um velório de uma pessoa que não serve a Jesus, e vá a um velório de um crente, para você ver a diferença. Eu não enxergo, nunca vi, mas eu sempre ouço relatos de que o crente em Cristo Jesus, quando ele morre, o rosto dele é uma expressão serena, uma expressão de paz, uma impressão de quem está dormindo. Quem aqui enxerga e pode me confirmar isso? Alguém já viu isso? Já prestou atenção nisso, sim ou não? Alguém já prestou atenção nisso? Alguém que enxerga aqui no nosso meio? Se você não prestou atenção, preste atenção a partir de hoje. E para encerrar, fique de pé nessa noite. Para encerrar, eu quero deixar aqui para a nossa reflexão aquilo que Salomão, ele disse lá no livro de Eclesiastes, capítulo 8, a partir do versículo 6, ele disse: há um momento certo e um jeito certo de se fazer cada coisa, mas o nosso problema é que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, e não há ninguém que possa nos contar. Ele disse: assim como nós não podemos segurar o vento e nem dominá-lo com as mãos, assim também não podemos evitar a morte e nem deixá-la para o outro dia. Essa batalha todos nós teremos de enfrentar, e não há jeito de escapar. Diga: Jesus, eu preciso estar preparado para quando esse dia da minha partida chegar. Eu sei, Jesus, que quando eu fechar os olhos para esse mundo, quando eu deixar tudo aqui, eu vou encontrar a maior riqueza, eu vou encontrar a pátria mais perfeita que existe,
que é a tua pátria celestial. Diga assim comigo assim, ó. Eu quero tanto descansar das tristezas e angústias que aqui tanto